Oi, pessoal. Tudo na natureza tende ao equilíbrio. Eu acredito que esse seja o conceito mais importante para que a gente possa compreender na prática como funciona a lei da polaridade. É importante que a gente perceba que essa questão não está atrelada diretamente aos conceitos de bem e mal. A gente costuma acreditar que existe uma força positiva e que essa força positiva ela é constantemente atacada pelas forças negativas, né? E já que a positiva não ataca ninguém, e a gente cresce dentro desse conceito de que todas as vezes que algo positivo é para ser feito, é para acontecer, que as forças negativas elas vão surgir para atacá-lo. E em função disso, a gente acaba criando uma série de fantasias, a gente acaba criando uma série de dificuldades para nós mesmos, que vão acabar complicando um pouquinho o nosso processo de autoconhecimento, o nosso processo de desenvolvimento como pessoa e até mesmo a nossa caminhada rumo às questões espirituais. O conceito do bem e do mal é uma coisa que nós trazemos muito arraigados na nossa formação e, portanto, algo muito difícil de ser combatido, algo muito difícil de ser transformado dentro de nós. Eu acredito ser esse um dos primeiros desafios para que a gente possa caminhar em relação, volto a dizer, às conquistas espirituais, autoconhecimento e etc. Quando a gente vê um mapa astral e a gente vê aqueles desafios todos, né, estabelecidos pelas linhas vermelhas, principalmente, os planetas retrógrados e os demais aspectos, a gente compreende claramente que ali não existe o bem e o mal. O que existe ali é apenas uma lição a ser aprendida. E é claro que quando uma lição nos é agradável, a gente chama ela de bem, e quando ela não nos agrada, nós a chamamos de mal. E a gente acaba carregando, a gente acaba arrastando isso o tempo todo em nossa vida e acaba aplicando em todos os setores dos nossos relacionamentos e principalmente, né, quando a gente começa a questão do autoconhecimento, a gente começa a se ver dessa maneira, né, como existindo um lado positivo, que é o lado associado às questões divinas, e que existe um lado negativo, que é um lado opositor, que fica impedindo que a gente consiga essa coisa. É interessante essa ideia do opositor, porque o opositor ele nada mais é do que aquele que precisa ser esclarecido, né? A grande questão do desenvolvimento tanto do homem quanto da humanidade está em trazer consciência para aquilo que nós chamamos de oposição, né? Porque na verdade essa oposição simplesmente ela significa alguma coisa que não tem um conhecimento, alguma coisa que está lá precisando ser esclarecida, né? O termo esclarecer é interessante, né? É levar luz a esse ponto, para que esse ponto ele possa, uma vez compreendido, né? Ele modifica de função, tá? O nosso lado opositor, entre aspas, né? É como um animal que precisa ser domesticado. E uma vez esse animal sendo domesticado, a gente pode contar com a ajuda dele para uma série de coisas. Esse conceito de oposição está muito presente nos dias atuais. Quando chega o momento da manifestação de uma nova consciência, de uma nova era, diz-se, né, que ocorre um acirramento maior das polaridades. Para que, né, para que através desse atrito possa surgir uma nova consciência. Ou seja, né, não é difícil a gente acreditar que essa questão do bem e do mal, na verdade, não passa de uma estratégia para fazer com que a gente evolua, com que a gente cresça, com que a gente evolucione, né? Caso contrário, se não houvesse isso, estaríamos todos estagnados, já que a humanidade tem uma grande tendência a permanecer na inércia. Todos somos assim, né? Infelizmente,
A gente só vai aprender a partir do momento em que nós somos tirados da nossa zona de conforto e sermos obrigados a nos movimentar em direção a novos horizontes, a novos caminhos, né? Pelas dificuldades que se apresentam para nós, as quais nós chamamos de mal, as quais nós chamamos de problemas, as quais nós chamamos de negativas. Né? Lembrando, né, que os problemas, a palavra problema é interessante, né? Quando a gente lembra de um problema de matemática, de um problema de física, que representam algo a ser solucionado. E uma vez que aquilo é solucionado, a gente é capaz de perceber, ou é capaz de solucionar questões cada vez mais complexas. Ou seja, né, os desafios que nós chamamos de mal, na verdade, eles constituem algo extremamente importante na nossa formação e no nosso crescimento para que a gente possa evoluir. Volto a dizer, se não tivesse acontecido a questão da queda do anjo rebelde, a questão da serpente e etc., muito provavelmente a humanidade não estaria no estágio em que ela se encontra. Com relação à lei da polaridade, isso acaba sendo bastante interessante, porque uma vez nós imbuídos no nosso crescimento, no nosso progresso espiritual e etc., nós acabamos nos seduzindo bastante por essas questões. E essas questões, elas vão fazer com que o nosso foco acabe se voltando indubitavelmente para esses valores e etc. Ocorre que toda vez que a gente exagera a mão em alguma coisa, aparece um outro lado para nos chamar. Quando a gente pretende se desenvolver, pretende crescer, a gente acaba percebendo isso, né? Ou seja, existem momentos em que a gente acaba se dedicando com tanto afinco a alguma coisa e de repente começam a aparecer dificuldades, né? Dificuldades que nos impeçam aquilo e a gente acaba atribuindo essas dificuldades à oposição. E uma vez atribuídas à oposição, nós nos esforçamos mais ainda em continuar com aquela ação, com aquela atitude, para que nós sejamos vencedores. Né? O mito do herói. A gente criou a ideia do bem e do mal, baseado que vence aquele que é mais perseverante, aquele que é mais heróico, mais forte, etc. Né? Mas lembrando sempre que nos mitos, na verdade, quem vence é aquele que é mais inteligente ou mais perspicaz, e nem sempre aquele que acaba persistindo demais em alguma coisa, né? de modo mecânico, de modo instintivo. É muito comum as pessoas elas começarem a fazer alguma coisa, né? e elas, num determinado momento, as dificuldades vão se somando, vão aparecendo, e então elas dizem assim, estou sendo testada, vou perseverar, vou conseguir, né? Quando na grande maioria das vezes o que acaba acontecendo é que ela está sendo chamada para prestar atenção no outro lado. Principalmente nas questões espirituais, existe um período de aprendizado e depois um período de provas. É importante que a gente entenda isso. A gente gostaria de ficar só no período de aprendizado. A gente tem a ilusão que basta a gente ficar estudando e perseverando naqueles exercícios, naquelas coisas, que a gente vai evoluir, a gente vai atingir um patamar de consciência, um patamar de plenitude, até mesmo da gente ser protegido, né, de uma série de coisas, porque a gente tem consciência, né? Mas a consciência ela só acontece na prática. A espiritualidade só acontece na prática. O que acaba acontecendo é que nós temos um período em que nós aprendemos e depois o mundo acaba nos chamando para que a gente coloque em prática aquilo que aprendeu. Porque caso contrário, o aprendizado ele não serve de nada. O aprendizado ele só é assimilado a partir da prática. E é importante que a gente tenha isso em mente. A gente, na grande maioria das vezes, a gente se recusa a essa prática. A gente quer continuar lá, né? Quer continuar no aprendizado.
E isso não é possível. Então, sempre que a gente persistir em alguma coisa, né, isso daí significa que a gente está colocando mais peso num prato da balança do que do outro. O outro prato vem, né, ele se manifesta, né? A gente coloca peso num prato da balança, ele desce, né? O outro se ergue, né? E para que esse outro se ergue? Ele se ergue para nos cobrar. Ó, agora chegou o momento de colocar em prática. Isso é extremamente importante que a gente entenda. A gente não está sendo perseguido, a gente não está sofrendo oposição. Às vezes as pessoas elas começam a acreditar que o lado, elas estão desenvolvendo o lado luz, então que as sombras começam a atacar, sabe? Todo esse tipo de crença que é muito comum entre todas as pessoas da humanidade, né? Ou na grande maioria delas, elas acabam a se manifestar, essas crenças coletivas, né? E aí vem a questão do ego, né? O ego sempre ele acha que ele é o centro das coisas, que ele é o mais importante, que tudo gira em torno dele, né? Então ele vai começar a atribuir todas as dificuldades às questões dele estar se desenvolvendo, estar se voltando à espiritualidade e vai continuar, né, persistindo nesse caminho e na verdade os problemas só vão aumentar. Porque aí volto a dizer, a espiritualidade de nada serve se a gente não distribuir aquilo que a gente aprende com aqueles que estão à nossa volta. Sabe? Não adianta a gente crescer sozinho, não adianta a gente querer se salvar sozinho. Essa não é a finalidade do desenvolvimento espiritual, muito menos a finalidade do autoconhecimento. Quando a gente vê a questão dos nodos lunares no mapa astral, que estão associados a aquelas experiências do passado que a gente traz, né, que a cauda do dragão, que devem ser direcionados para alguma outra coisa, sempre significa que aquela experiência que a gente traz em excesso dentro de nós, aquela experiência da qual nós assumimos, nós acabamos nos tornando mestres, né? É aquela experiência que deve ser repartida, compartilhada. É naquilo que a gente adquire mestria que a gente tem que ensinar os outros para que eles possam adquirir mestria também. Então, volto a dizer, toda vez que a gente está, né, à procura de algo espiritual, etc., e de repente a nossa vida material acaba se transformando numa série de problemas, que a gente tenha em mente que isso não é nada mais, nada menos do que a lei da polaridade se manifestando, nos lembrando que agora é o momento da gente cuidar daquelas coisas. Sabe? A César o que é de César, a Deus o que é de Deus, né? Eu tenho que dar a César o que é dele, né? A Deus o que é dele, para que eu possa ficar com aquilo que é meu. Ou seja, a gente precisa compreender o momento de agir de um lado e o momento de agir do outro. O momento de aprendizado e o momento de prática. E a prática nada mais é do que a gente repartir com os outros aquilo que a gente aprendeu. Volto a dizer, porque o aprendizado ele não teria importância nenhuma caso ele não possa ser objetivado através de uma prática, porque é através da prática que a gente assimila o conhecimento e uma vez assimilando o conhecimento, a gente possa transformá-lo em alguma coisa que passa a fazer parte da nossa essência. Caso contrário, apenas a informação, ela acaba se dissolvendo com o cérebro no momento da nossa morte. E o importante, né, é que a gente leve aquilo que a gente realmente realizou, aquilo que realmente a gente objetivou, aquilo que a gente assimilou e acabou transformando em nossa essência, isso que é importante. Por isso, acabam surgindo os momentos em que a gente é obrigado a colocar o aprendizado espiritual, né, em prática. Isso vai acontecer na família, isso vai acontecer nos relacionamentos. Normalmente isso acaba acontecendo naquilo que a gente mais preza. Por que naquilo que a gente mais preza? Porque é o ponto que nos chama mais atenção, né? Enquanto a questão acaba aparecendo em coisas superficiais,
a gente vai continuar persistindo no nosso erro, né? Vai continuar persistindo na nossa determinação, no nosso desejo de ser heróis, vencedores, etc., né? E a gente acaba, ao tomar essa atitude, fatalmente a gente vai se enrolando cada vez mais nas questões que vão surgindo, que na verdade elas são criações nossas, né? Elas são necessidades nossas também para que a gente cresça, né? E a gente acaba não percebendo nada disso. Esse conceito do material e do espiritual é bastante interessante. Nessa polaridade, já que estamos falando de polaridade, né? Essa polaridade material e espiritual é bastante importante. A gente precisa entender, né, que a lei da polaridade, ela age, embora a gente classifique as coisas como opostas, né, mas ela age no mesmo plano. Tá bom? A gente está no plano físico a gente acredita em luz e sombra, acredita em bem e mal e assim por diante. Mas em relação a planos, né, cada plano vai ter lá as suas questões, as suas polaridades, né? E isso precisa estar bem claro nas nossas mentes. Por exemplo, né, existe um erro de querer relacionar o plano espiritual com o plano material. Coisas do tipo, a pessoa vai abrir um negócio, um comércio, e ela está preocupada em colocar o nome espiritual para que aquilo atraia boas vibrações e aquele comércio prospere, né, para que aquilo tenha proteção, coisas desse tipo, né? E acaba acontecendo exatamente o contrário. Por quê? Porque o espírito atrai espírito e a matéria atrai matéria. O espírito não atrai matéria e a matéria não atrai espírito. É importante que a gente compreenda essa questão. O plano espiritual, ele gera o plano espiritual e o plano material gera o plano material. Quando a gente encarna, na verdade, esses dois planos eles acabam se encontrando na gente, né? Mas cada plano é responsável por si, tanto que no momento que a gente morre, o que é do espírito volta para o espírito, o que é da matéria, né, volta para a matéria, vai acabar se dissolvendo nos planos inferiores e assim por diante. Esse é um dos conceitos que acabam fazendo com que a gente estabeleça muita confusão. Volto a dizer, né, as pessoas elas acabam ficando muito preocupadas associando essas questões de espiritual com material e realmente isso significa o quê? Significa que ela está pondo muito peso de um lado, né? E o outro lado acaba se manifestando, né? Então, a probabilidade dela ter problemas é muito grande. Por quê, né? Porque os problemas, as questões materiais que vão surgir vão chamar ela para o outro prato da balança, que é onde precisa ser cuidado, né? Não, a gente não pode querer ficar no plano espiritual, né? Fugindo das nossas questões materiais, que é algo também bastante corriqueiro. Sabe, as pessoas elas costumam usar a espiritualidade como fuga, a grande maioria, e isso é importante que a gente entenda. Uma das interpretações do pecado original que eu vejo é a questão do querer fugir da, da materialidade. Sabe, o ser humano ele tem uma tendência a se negar à materialidade, né? E ele quer viver na materialidade espiritualmente, né? Essa questão é uma questão interessante também, né? As pessoas falam, quero levar uma vida espiritual. Sabe? A vida espiritual significa assim ficar apartado do mundo, apartado das pessoas, apartado de tudo aquilo que ela acha baixaria, que ela acha que não faz parte dela, né? Ela se coloca acima de tudo isso, né? Para quê, né? Para que ela possa ter uma evolução espiritual. Vocês percebem o quanto isso é desequilibrante? Né? A finalidade da questão espiritual é trazer o espírito para a matéria e não a gente se afastar da matéria para que a gente possa conquistar o espírito. Tá? E muitas vezes o que acaba acontecendo, né, essa negação da matéria, acaba fazendo com que a gente fique doente, com que a gente tenha problemas de vários tipos,
né? Para que a gente lembre, ó, a gente está aqui nesse plano, o trabalho acontece aqui nesse plano, as nossas necessidades estão aqui nesse plano. O espiritual é fundamental, mas ele deve ser trazido para esse plano, ele deve ser objetivado nesse plano, ele deve ser trabalhado nesse plano. E assim ele será assimilado. Desse modo, as pessoas ficam acreditando, né, que elas vão pôr nomes, nomes espirituais, né, nos negócios ou nas suas coisas, né, e que aquilo tudo vai fazer com que elas prosperem, sem na verdade passar por dificuldades, né, porque no fim a finalidade é não ter dificuldades. Ninguém quer ter dificuldades. As pessoas buscam da espiritualidade como uma fuga para que elas não tenham dificuldades na vida. Porque no fundo, né, ainda existe aquela crença de que o espiritual ele é proteção e de que se a gente não tem esse tipo de proteção, a gente vai ser atacado pelas forças do mal, né? E no final também acaba acreditando que aí quando a gente está evoluindo demais, aí que as forças do mal acabam atacando mais ainda, né? A gente precisa parar com esses conceitos, sabe? Lembrar que o caminho ele é árduo e ele é lento e que a gente precisa necessariamente, volto a dizer, passar por um período de aprendizado e por um período de prática. Todas as vezes que a gente for com muita sede ao pote, que a gente quiser correr para realizar alguma coisa, para que a gente chegue primeiro lá, as coisas elas vão acabar, né, não acontecendo dessa maneira e os obstáculos vão acabar sempre se manifestando. Quando a gente estuda as questões das quedas, né, das quedas das raças, dos momentos das quedas, o que são os momentos das quedas, né? As quedas, elas são um momento em que aqueles seres, eles se julgam superiores, eles se julgam elevados, né? E eles não querem mais fazer parte da humanidade. Aí acaba se manifestando o outro lado, acaba se manifestando a polaridade, para que, então vocês são bons mesmo? Então vamos colocar em prática o que vocês aprenderam para vocês provarem se vocês são realmente bons. É como se fosse uma prova. A gente faz um curso qualquer, chega no final do ano, a gente tem que passar por uma prova para saber se a gente está apto para né, para o estágio seguinte. Com a nossa evolução ocorre a mesma coisa. A gente vai passar por um período de aprendizado e por um período de provas. E essas provas, elas são estreitamente necessárias, né? Então, volto a dizer, a gente acaba associando essa questão das provas com o lado negativo da força, quando na verdade é nada mais é do que a lei da polaridade entrando em ação para que a gente possa realmente realizar em nós aquele ensinamento que nos foi passado. É interessante a gente falar em polaridade nos tempos atuais, né? Por exemplo, se eu tenho uma crença de que algo é ruim e eu me armo para me defender contra aquela coisa, né? Ou aquele algo, cada vez que eu me armo, eu estou dizendo para mim mesmo que aquele algo é poderoso. Isso é interessante a gente perceber. Quanto mais eu fujo de algo, quanto mais eu me armo a respeito, me armo contra aquela questão, eu estou afirmando que aquele algo é poderoso. Ou seja, ele está crescendo dentro de mim. Isso é outro ponto bastante interessante, porque a partir do momento que a gente fica falando existe a sombra, cada um tem a sua sombra, eu vou lutar contra a minha sombra, ou embate com a sombra, na verdade, toda vez que eu me armo, né, eu estou afirmando para mim mesmo que aquilo tem importância. E é outro ponto fundamental que a gente precisa entender. Sabe, essa questão de que a polaridade, ela deve ser neutralizada. Sabe, como ela é neutralizada? Ela é neutralizada a partir da nossa compreensão do funcionamento dela.
a nossa compreensão da sua necessidade. E não a gente ficar lutando, né, se posicionando de um lado contra o outro. Isso vai fazer com que sempre as coisas elas acabem acontecendo do jeito que a gente comentou, né? Um prato da balança ele ganha peso excessivo, ele desce, o outro acaba se erguendo. Isso é o que a gente está vendo no mundo atual. Isso que a gente está vendo aqui no nosso país. Nessa questão da polaridade, ela acabou sendo muito acirrada. E o que as pessoas não entendem é que quanto mais elas permanecem rigidamente numa postura, se defendendo, defendendo os seus valores, etc., mas elas estão alimentando o outro lado. E aí a gente acaba vivendo essa balança desequilibrada que a gente está vivendo, né? Quando na verdade o que as pessoas precisariam entender aquilo, aquilo que o outro lado quer dizer. Sabe? Independente de questões políticas, né? É importante que a gente entenda o que o outro lado tem a dizer, sabe? E a gente vai descobrir que os dois lados, na verdade, eles têm a dizer praticamente a mesma coisa. A única questão que existe, né, que os torna opositores, é a visão que um traz em relação ao outro. Porque, na verdade, a questão da oposição, né, como a gente já viu, o que eu vou considerar como oposição? Aquilo que contraria a minha inércia. Né? Na verdade, ninguém quer sair de onde está. E a partir do momento que ninguém quer sair de onde está, né, tudo aquilo que representa algo que nos obriga a, a entrar em movimento acaba sendo visto como mal. É importante que a gente entenda isso. A lei da polaridade, né, não só a questão do positivo e negativo, tudo gera um oposto, etc. Isso daí é fato, isso daí é física, né? Um vetor gera outro vetor no sentido oposto, da mesma intensidade. Né? Mas a gente precisa entender que isso existe, na verdade, por uma questão de equilíbrio, de manter o equilíbrio entre o todo. E como eu disse, todas as vezes que a gente foge do equilíbrio, o equilíbrio ele é forçado a ser restabelecido. E ele vai ser restabelecido através da lei da polaridade, né? Fazendo sempre com que a gente preste atenção no outro lado, que a gente preste atenção naquilo que a gente se recusa a ver e que a gente tenha através, né, através dessa atenção, a oportunidade de fazer com que aquele outro lado cresça, aquele outro lado desenvolva também. Né? Eu não vou ficar só com o meu lado santinho, porque a gente tem o lado diabinho também, né? E o lado diabinho também precisa ser conscientizado, precisa ser resolvido, né? E esse é o trabalho que ninguém quer fazer, né? Na verdade, todo mundo quer ficar com as suas coisas boas, né? E o lado ruim, né? Varre para debaixo do tapete antes que alguém veja. Né? E a gente acaba chamando isso de espiritualidade, acaba chamando isso de desenvolvimento, de crescimento, quando na verdade não é nada disso. Então, portanto, não existe essa questão, né? Essa questão do mal querendo atrasar o bem, né? Isso é um mito que a gente cria, né? E a gente acaba assimilando dessa maneira. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Esse tema é um tema bastante interessante, bastante importante. E eu acho conveniente que todas as vezes que a gente perceber que existe algo nos fazendo oposição, que a gente entenda, na verdade, qual que é a finalidade dessa oposição e se ela é mesmo uma oposição, se ela não está sendo um instrumento para que a gente passe a prestar mais atenção nas coisas, a gente tome mais cuidado, a gente perceba que talvez a gente não esteja agindo adequadamente, né? Que a nossa visão ela esteja voltada a respeito de um único ponto, que existem mais coisas para serem observadas e percebidas, e assim por diante. Na verdade, eu acredito que os conceitos de bem e de mal devem ser revistos. Nós é que chamamos as coisas de bem e de mal, né, conforme eu já descrevi, de acordo com as nossas conveniências. E, na verdade, perante a lei divina, não existe nem o bem,
não existe nenhum mal. O que existe são experiências, existe aquilo que deve ser transformado, aquilo que deve ser, é, deve evoluir, aquilo que deve prosperar, etc. Né? A evolução é uma realidade e a gente precisa entender isso. Tudo evolui e a gente precisa compreender que o nosso caminho da evolução, aqui nesse plano, ele passa pela compreensão da lei da polaridade, passa pela compreensão de que, na verdade, o bem e o mal, eles acabam sendo uma mecânica fabulosa para que a gente possa atingir mais rápido, né, a humanidade possa, de modo mais rápido, atingir o destino que lhe cabe, né, que seria aquele de finalmente fazer com que o mundo divino possa se estabelecer e se fixar aqui na Terra. Tá bom, pessoal? É isso aí e até mais.